Olá! Hoje é dia 8 de abril de 2021 e caso você esteja assistindo esse vídeo muito tempo depois disso, não tem problema não, pode continuar assistindo, mas é importante frisar a data em que o vídeo está indo ao ar pela primeira vez, porque 8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Essa data existe há 21 anos, desde que foi criada a União Internacional de Controle do Câncer, e ela diz respeito à conscientização sobre a doença. É importante que a gente diga que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2020 e 2022 vão surgir no Brasil 615 mil novos casos de câncer por ano no nosso país. Os cânceres mais comuns são o de pele em primeiríssimo lugar, atingindo tanto homens quanto mulheres, logo em seguida o de mama e o de próstata, atingindo respectivamente homens e mulheres na mesma proporção, em seguida o de cólon e o de reto. Logo, na sequência, vem o câncer de pulmão. Vários desses cânceres, os que estão entre os mais comuns e frequentes, podem ser evitados adotando-se hábitos saudáveis de vida. Tanto a alimentação, melhorando a qualidade dessa alimentação, incluindo vegetais, quanto incluindo exercícios físicos regulares na vida. E também abandonando hábitos ruins, como, por exemplo, fumar. Bom, daqui a 3 dias eu completo 1 ano sem colocar um cigarro na minha boca, graças a Deus. E esse vídeo também está indo ao ar numa quinta-feira, dia em que esse canal faz uma viagem, percorre a infância de gente interessante. E por isso eu resolvi convidar uma menina que eu conheci 5, 6 anos atrás mais ou menos, e ela estava tratando de um câncer. Ela já entrou em remissão logo meses depois dessa nossa primeira entrevista e eu resolvi conversar com ela para ver como é que tá a vida. Eu sou Murilo Carvalho, seja muito mais do que bem-vindo ao Quando Eu Era Pequeno. Fala, minhas cocrantes, meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente que sim e de todo o coração que você esteja muito que bem. Como tá difícil sobreviver nesse nosso país sem enlouquecer pelo amor de Já. Vamos colocar um pedido aqui em forma de paródia antes de eu continuar. I just met you, and this is crazy, but here's my channel, so follow me, baby. Pois é, se inscreve aqui no canal, vai, por favor, por favorzinho, eu nunca te pedi nada. Ó, se inscreve no canal, dá um joinha aqui pra esse vídeo, comenta aqui embaixo, ativa as notificações e sai espalhando pros amigos e pras amigas que tem vídeos novos por aqui de segunda a sexta-feira, sempre falando sobre coisas muito mais do que interessantes e construtivas, entretenimento da melhor qualidade, para que a sua saúde mental esteja realmente em dia. Não precisa ir para barzinho, não precisa aglomerar, pode só acompanhar os vídeos por aqui. Tá certo? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Então tá bem. Hoje eu vou conversar, portanto, com a Letícia Norata. Ela é uma jovem de menos de 30 anos e que alguns anos atrás, como eu já disse aqui no começo do vídeo, teve um diagnóstico de câncer. Só que ela saiu dessa enfrentando a doença com muita alegria. Aliás, alegria é um tema, é uma palavra-chave para essa conversa. Ouve só. Letícia Norata, seja muito bem-vinda a esse quadro tão cheio de afeto que é o Quando Eu Era Pequeno, viu? Obrigada. Letícia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história antes da gente partir para a sua infância. Nós nos conhecemos lá em 2015, 2014 mais ou menos, e quem vê esta sua cabeleira não imagina que ela já esteve zerada, né? Sim, sim. Eu fui diagnosticada, então, em maio de 2014 com linfoma de Hodgkin. Ele era no meu mediastino, tinha 13 centímetros e eu descobri ele por acaso. Eu fui ao hospital buscar um atestado médico e porque eu estava bem, eu achava que eu estava estressada com as questões do trabalho e daí nessa ida ao hospital eu acabei fazendo alguns exames e acho que em janeiro isso, e daí em maio eu vim descobrir que eu estava com linfoma. Daí eu iniciei em junho eu iniciei um tratamento, né, com quimioterapia, foram 6 ciclos de quimioterapia, era de 15 em 15 dias, por um total de 6 meses fazendo quimioterapia. No 4º mês eu estava em remissão, já estava curada, e eu finalizei os ciclos, né, aqueles 6 meses de quimioterapia, e após eu comecei a radioterapia por ter uma massa muito grande, né, eu ainda tinha 10 centímetros de massa, mesmo que morta ela estava ali,
E daí eu iniciei radioterapia, fiz 15 dias, e hoje eu não tenho um total de 0 de massa, porque o meu organismo mesmo foi acabando com ela. E já tem 5 anos também, né, que eu finalizei o tratamento, então já estou curada. Você era bastante jovem quando tudo isso aconteceu. Você ainda é bastante jovem, mas era mais ainda quando tudo isso aconteceu, né? Sim, eu tinha 21 para 22 anos. Quando eu descobri a doença, em 2014, eu estava cursando pedagogia. E aí, eu sempre tive o sonho de fazer psicologia, né? E quando eu descobri que eu estava doente, que a vida poderia acabar, que eu poderia morrer, eu pensei que, eu tenho que fazer o que eu quero fazer agora, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir me formar, mas se eu pelo menos tentar já é o suficiente. E aí, em 2015, eu ingressei na faculdade de psicologia. Eu me formei em 2019. Foi uma mudança de chave, né? O câncer, ele te trouxe essa urgência por viver experiências na vida que você poderia, porventura, estar deixando passar. Sim. Eu digo muito que o câncer foi um presente na minha vida, porque realmente não foi só essa chave, foram várias outras. É uma abordagem que é muito rara da gente ouvir, mas eu acredito que é necessária nesse dia. É o dia que mobiliza e que faz essa conscientização sobre o câncer. Quais seriam as suas palavras para quem acaba de encontrar, de localizar um linfoma, um câncer? Quando eu descobri o câncer, muita gente via, na verdade, antes de descobrir o câncer, a gente via muito o câncer como uma sentença de morte, né? Se você tem câncer, você vai morrer. As pessoas, elas viam muito isso, acho que tem muita gente que ainda vê dessa forma, né? E quando eu descobri que eu estava doente, acho que toda a minha família ficou com muito medo, né? Do que iria acontecer comigo. E, enfim, eu era muito magrinha, até hoje sou muito magrinha, então muito frágil. Por mais que tivesse lá meus 21, 22 anos, era muito frágil. Então, eu tentei não olhar para ele como uma sentença de morte. Eu dei um novo significado, eu ressignifiquei aquilo, sabe? Eu tentei aproveitar ao máximo de tudo que eu estava recebendo. Porque quando se está com câncer, você recebe muita atenção, muito amor, muito carinho. E quando você multiplica isso, assim, sabe? Com as pessoas que você tem próximo, isso faz a diferença. Então, a mensagem que eu teria para deixar para as pessoas é para não desistir e para tentar aproveitar ao máximo desse momento. Uma coisa que eu falava muito para minha mãe. Eu tirava muita foto enquanto estava careca. E ela falava, para de tirar foto. E eu falava, eu não vou ficar careca de novo, sabe? Vai ser a última vez que eu vou ficar careca. Então, eu estava muito, muito positiva. Eu estava sempre afirmando coisas positivas para mim de que iria dar certo. E deu certo. E a coisa o que eu falo é isso, sabe, aproveitar, desfrutar desse momento e não ver ele como uma sentença, sabe, ver como uma oportunidade, como foi para mim, foi uma oportunidade na minha vida de poder rever a minha vida e de poder rever tudo que eu era e assim mudar. Então, tentar olhar com outros olhos. E no futuro você vai ver que realmente dá certo. Quais foram as outras chaves que você virou a partir do câncer? Eu acho que a Letícia em si, sabe? Porque a primeira foi justamente essa de entender que eu tenho sonhos e que eu tenho que conquistá-los, né? E a outra é entender que a vida ela é breve, né? Então que a gente tem que valorizar. E era justamente essa questão assim de agradecer, por exemplo, eu fiz uma quimioterapia, eu tô muito mal, ficava 3 dias mal, mas quando eu acordava bem, eu agradecia, sabe? De ver o sol, ficava feliz, nossa, eu lembro que quando meu cabelo começou a crescer, quando batia o vento, eu ficava tão feliz de ver ele voar, sabe? Era incrível, de pentear o cabelo, assim. E foi justamente isso, assim, sabe? Valorizar as pessoas que estavam próximas a mim, a minha família, os meus amigos, aquelas pessoas que eu tinha. A questão de. Eu era muito tímida, então me abri para conversar com o outro, e daí eu comecei a ajudar pessoas dentro do hospital também. Foi basicamente isso. Letícia, eu me lembro bastante da sua timidez. Você tinha, de fato, não era um bloqueio para conversar ou para se comunicar, mas era uma timidez mesmo, né? Sim. Precisavam estímulo e tal. E eu hoje te vejo bastante comunicativa e falando tão positivamente sobre essa experiência. Eu estou me recordando aqui que Letícia, eu tenho duas Letícias na vida, uma irmã e uma prima, eu acho que eu te falei na época. Uhum. Eu tenho duas Letícias e eu sei que Letícia vem do latim letusse, que significa alegria, né? Você sempre foi uma pessoa alegre, Letícia? Desde que eu me lembro, sim, sabe? Eu sempre. Acho que justamente por essa questão de saber o significado do meu nome, eu sempre falava que eu tinha que fazer jus a ele.
Então, como é alegria, eu sempre tentei, acho que sim. Até chegar aos seus 20 e pouquinhos anos, quando você foi diagnosticada com câncer, havia já uma Letícia formada, mas que veio de uma infância que foi como? Conta um pouquinho da sua Letícia pequena. Então, eu sou mineira, eu moro em Brasília já tem um tempo, já tem mais de 18 anos. A gente mora na casa da minha avó, mas quando a gente veio pra cá, a gente morava no Parkway junto com a minha avó. Nessa época, eu acho que eu não lembro muita coisa, assim, da Letícia. Na verdade, eu não lembro da Letícia em Minas Gerais também. Eu lembro muito vagamente. Eu acho que eu lembro mais ou menos de quando a gente veio pro Gama. Veio eu, minha mãe, os meus 3 irmãos, né, 4 comigo. E todo mundo pequenininho, eu tinha 7 anos de idade. E foi muito difícil. Foi uma infância que ela foi muito boa, mas ela veio com muita dificuldade, né? Meu pai, ele sempre foi bem preguiçosinho, assim, sabe? Então, ele não trabalhava. Ele, ele conseguiu várias oportunidades de emprego, mas ele não quis ingressar em nenhuma. E ele nunca quis vir embora para Brasília. Ele queria que a gente ficasse em Minas Gerais. Só que lá onde a gente estava, a gente não tinha possibilidades nem meios. Então, a minha mãe quis vir para cá. Aí minha mãe começou a trabalhar como doméstica, na casa das pessoas, enfim. A gente ia com ela também. E o meu pai, ele catava papelão nessa época. E minha irmã, a gente ia à tarde com ele, às vezes, assim, e a gente achava isso o máximo, sabe? Andar na rua e tudo mais. A gente também ficava muito na casa de uma tia, e essa tia é muito querida, né? Porque ela cuidava muito bem da gente, então a gente sempre teve uma irmandade com os filhos dessa tia. Então éramos e somos muito próximos até hoje, né? Sempre um cuidando do outro. E isso acho que fortaleceu muito esse vínculo, assim, de apesar das dificuldades, ter muito amor e muito carinho, sabe, por parte desses parentes. A minha infância foi regada por aventuras na roça. Meu tio tem uma chácara, esse tio já faleceu, ele tem uma chácara e a gente ia sempre para essa chácara, várias crianças dentro de uma Kombi, e a gente ia cantando aquela música que alguém roubou pão na casa do João. E aconteceram várias aventuras nessa chácara. A gente tem muitas histórias. Até hoje a gente tem uma que é bem marcante, que foi quando eu me afoguei e quase morri. E acho que essa é a mais marcante dessa chácara, porque a gente não pode se encontrar, que a gente tem que falar dessa história. E isso foi muito bom, assim, sabe, na minha infância, porque eu acho que foi uma infância literalmente raiz, sabe? Criança raiz, que estava no meio do mato, que brincava descalço, que era feliz. Enfim, acho que basicamente isso. Uma Letícia bem feliz. Você tem alguma recordação da infância que te faz se conectar com a sua Letícia atual? Ou a sua Letícia atual ainda tem alguma coisa da sua Letícia criança? Eu acho que os sentimentos, assim, sabe? Ou a alegria mesmo, assim. Eu acho que eu consigo me lembrar bem de quem eu era, do meu sorriso. Eu até hoje estava arrumando um porta-retrato e eu coloquei uma foto de infância, né? De quando eu era pequena. E sempre sorrindo. Então, acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que talvez seja isso que me conecte a quem eu era. Eu acho que eu sempre fui essa pessoa divertida. Então, mesmo que tímida, eu sempre estive sorrindo, estive brincando. E a psicóloga Letícia, ela surgiu lá na infância ou ela foi se descobrindo ao longo da vida? Ela foi se descobrindo ao longo da vida. Eu sempre falei que seria como é o nome? Veterinário. Porque eu gostava muito de cachorro, dos animais, e aí achava que daria certo. E daí teve uma época da minha vida que eu comecei a gostar muito de criança. E aí, vou ser pedagoga. E daí eu descobri que não, eu não vou ser pedagoga. Eu não nasci para isso, não nasci para ensinar, não nasci para lidar com crianças, não sou muito boa com isso. E depois acho que nesse percurso, assim, de entender o que era pedagogia, o que era psicologia, eu vi que eu me dava melhor com a psicologia. É engraçado que quando eu comecei a fazer a pedagogia, no primeiro semestre eu não estava na faculdade porque eu estava investigando câncer. No segundo semestre eu já estava em tratamento do câncer, porém eu ia para a faculdade só para meio que distrair a mente, sabe? E foi nessa ida à faculdade para distrair a mente que eu vi que não era para mim. E no primeiro dia de aula de psicologia, eu amei. Letícia, olha, eu quero agradecer muito
você dividir essas histórias tão fofas, né? Tão caras de infância com a gente. Desejar muita saúde, que você se proteja também nesse período de pandemia. E eu agradeço o convite também e desejo tudo de melhor para você também. Saúde e sucesso com esse novo projeto que você está desenvolvendo. E é isso, obrigada. Não disse que a conversa era sensacional? Espero que você saia agora deste vídeo um pouco mais consciente sobre o câncer, né? E sobre como enfrentar essa doença caso seja um problema que esteja ao seu redor, próximo de você. Aproveita essa última tela aqui final para acompanhar outros conteúdos já lançados por este canal. Você também pode se inscrever neste canal caso ainda não esteja inscrito, clicando na minha carota nesta bolota. Um beijo, fui!